Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje, graças a Deus, mais um dia de vida com Jesus Cristo. E eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus, dizendo que grandes coisas fez o Senhor, por isso estou tão alegre. Meus irmãos, hoje eu gostaria de meditar um pouco, conversar um pouco a respeito de 5 versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 17. Esse é um capítulo muito bonito, é um capítulo que fala sobre evangelismo, que fala sobre defesa da fé, que fala sobre arrependimento, que fala sobre estratégias. Então esse é um capítulo que não deve ser relegado, é um capítulo que deve ser lido pelo menos uma vez por mês, para que a gente extraia dele o máximo de coisas que nós podemos. Eu quero ler, dentro desse capítulo 17, os versículos de número 10 até o versículo número 14. 5 versículos. O versículo número 10 está escrito assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E chegando lá, eles foram à sinagoga dos judeus. E, ora, estes de Bereia foram mais nobres do que o de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. E creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era divulgada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Imediatamente, os irmãos mandaram que Paulo fosse até o mar. Porém, Silas e Timóteo ficaram ali. Esses são os versículos que eu gostaria de meditar um pouco com você. Esse contexto, irmãos, ele começa no capítulo 17, em Tessalônica. Lá Paulo chegou, lá Paulo divulgou o Evangelho, lá Paulo foi perseguido, e de tal forma que de lá ele teve que fugir. Os irmãos encaminharam Paulo a Bereia, que ficava distante de Tessalônica por volta de 75 quilômetros. Esse é o contexto. Então Paulo estava em Tessalônica, divulgando o Evangelho. Os judeus se organizaram ali, fizeram uma arruaça, fizeram um motim contra Paulo, e dali ele teve que sair. Pois bem, ele foi para Bereia, e nós, nesse capítulo, no versículo 10, assim está escrito: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E chegando lá, eles foram à sinagoga dos judeus. Esse é o primeiro versículo que eu gostaria de meditar um pouco. Veja que a primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo é que os irmãos se cuidam. Lá em Tessalônica, Paulo tinha feito discípulos. E aqueles discípulos ficaram apegados a Paulo. Aquelas pessoas realmente se converteram a Deus. E quando o homem realmente se converte a Deus, uma das coisas que ele dá prioridade é o cuidado para com o seu próximo. O cuidado para com o seu irmão. Nós não somos, queridos, como Caim, que procurou matar o seu irmão Abel. E até matou o seu irmão Abel. Nós não somos como Esaú, que procurou matar o seu irmão Jacó. Não. Os irmãos se cuidam. Aquele que tem o fruto do Espírito Santo chamado de amor, que é um fruto do Espírito, eles se protegem. Infelizmente, na atualidade, o que nós vemos é pessoas que se dizem cristãs se engalfinhando, se devorando, se detonando. E Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz: tome cuidado, para que não vos devorais uns aos outros, porque os irmãos estavam ali, cada um com uma espada, figuradamente na mão, cada um com uma espada pronta para guerrear contra o próprio irmão. Então, esses irmãos de Tessalônica, que enviaram Paulo a Bereia, eles pensaram no próximo, eles foram altruístas.
Eles tiveram compaixão, eles se colocaram no lugar do outro, eles se colocaram no lugar de Silas, eles se colocaram no lugar de Paulo, eles se colocaram no lugar de Timóteo e mandaram, eles viram que a vida de Paulo estava correndo risco ali em Tessalônica e mandaram Paulo lá para Bereia. E isso indica que os irmãos se protegem, os irmãos devem se cuidar, os irmãos devem se proteger, os irmãos devem se atentar para querer o melhor para o seu próximo. Mas veja que os irmãos, os cristãos em geral, devem ter estratégia. Porque está escrito no versículo 10, e logo enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Tem hora, querido, que a estratégia vai decidir se nós vamos viver ou não. Você vê que Paulo estava correndo o risco de morrer ali em Tessalônica. E os irmãos tiveram a seguinte estratégia: vamos mandar ele a Bereia, mas não vamos mandar de dia, porque de dia é fácil de ser capturado. De dia é fácil deles serem vistos. De dia é fácil de os opositores armarem ciladas contra eles e ceifar a vida deles. Então, mandaram Paulo e Silas de noite. Era mais perigoso no sentido de que, naquela época, não havia sistema de iluminação pública como nós temos hoje. Então, ele corria risco de animais, de ser atacado por alguma fera. Era perigoso nesse sentido, mas em relação às pessoas era menos perigoso, porque naquele tempo, como não tinha iluminação, chegava a noite e o pessoal ia dormir logo cedo. Então os irmãos tiveram essa estratégia: vamos mandar de noite. Vamos mandar esses irmãos para Bereia de noite. A Bíblia não nos informa o modo como eles foram. Se foram a pé, se foram de carruagem, se foram de camelo, se foram de cavalo, né, que eram os meios de transporte que tinha naquela época, se foram de jumento. A Bíblia não nos informa. O certo é que à noite os irmãos mandaram esses homens a Bereia, uma distância de 75 quilômetros por volta disso aí. Isso indica para nós, irmão, estratégia. A pessoa que tem estratégia, ela está mais apta a viver, né? E dentro do mundo cristão, dentro do mundo evangélico, não só em relação à vida, mas em relação a tudo, né? Em relação a estudo, em relação à disciplina, em relação a projetos, tudo tem que ter estratégia, tá certo? Tem até um livro que eu gostaria de indicar para você, que fala muito sobre estratégia, que é muito conhecido no universo militar, né? Praticamente todos os militares, seja da aeronáutica, todas as forças armadas, dão muito valor a esse livro, que é o livro A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Eu aconselho que você leia esse livro, lá fala muito sobre estratégia, tá bom? Então, os irmãos aqui tiveram essa estratégia, tá bom? E no mundo cristão, seja para evangelizar, seja para conseguir realizar um projeto, seja para conquistas pessoais, individuais e coletivas, nós precisamos de estratégia. Aqueles irmãos teve estratégias ali. Mandaram Paulo e Silas a Bereia à noite. Era a melhor estratégia. Era a melhor forma deles chegarem vivos lá e deles saírem vivos ali de Tessalônica, era enviá-los à noite. Lembrando que o contexto cultural da época não tinha iluminação pública, não tinha... Então, à noite era o melhor horário, tá certo? À noite era o melhor horário. Outra coisa que nós aprendemos aqui, quando a Bíblia diz: logo os irmãos enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, chegando lá, eles foram logo à sinagoga dos judeus. Nós aprendemos aqui, irmãos, que os missionários não perdem tempo. Missionário, né, do reino de Deus, ele não perde tempo. Assim que Paulo chegou lá em Bereia, a primeira coisa que ele fez foi logo procurar a sinagoga dos judeus, foi logo procurar evangelizar, foi logo procurar falar de Jesus. Quem ama Jesus gosta de falar de Jesus. Quem ama as coisas de Deus gosta de falar das coisas de Deus. Quem ama as coisas espirituais gosta de falar das coisas espirituais. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que você ama é aquilo que você gosta de falar. Quem gosta de futebol gosta de falar de futebol. Quem gosta de um esporte gosta de falar daquele esporte. Quem gosta de Fórmula 1 gosta de falar de Fórmula 1. E mesmo assim, quem gosta das coisas de Deus, das coisas espirituais, gosta de falar sobre isso. Então, como Paulo, ele era um missionário que não perdia tempo, quando ele chegou ali em Tessalônica, ele foi imediatamente evangelizar.
aqui nós aprendemos outra coisa. Além de nós aprendemos que missionário não perde tempo com coisas supérfluas, não perde tempo demasiadamente com redes sociais, não perde tempo em demasias com coisas banais. Não, ele dá prioridade às coisas que realmente importam, às coisas que realmente ficam, como Jesus Cristo disse para Marta, que Maria havia escolhido a boa parte, e essa boa parte ninguém tiraria dela. Mas além de nós aprendermos que missionário não perde tempo, nós aprendemos outra coisa aqui. Sabe o que é, irmão? Tem coisas na vida que não pode ficar para depois. Tem coisas na vida que não pode ficar para depois. Ali em Tessalônica, a vida de Paulo estava correndo risco, juntamente com Silas. A vida de Silas também estava correndo risco. Então, a vida física deles é algo importante, não é importante? A vida que Deus lhe deu não é importante? Nós não devemos zelar pela vida que Deus nos deu? Então, Paulo fugiu. Ele cumpriu o mandamento de Cristo, porque a perseguição é tão terrível, que a perseguição ela é maior do que a afronta, a perseguição é maior do que a calúnia, a perseguição é maior do que um confronto direto. Jesus Cristo mesmo disse, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Você vê que tem coisa na vida que a gente tem que enfrentar. Mas a perseguição ela é tão esmagadora, ela é tão opressora, que o próprio Jesus Cristo disse, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E foi isso que Paulo e Silas fez. Fugiram pela sua vida, escaparam pela sua vida. Então a vida física é importante. No que depender de nós devemos batalhar, nós devemos pelejar pela nossa vida física. Eles pelejaram pela vida física dele e se escafederam dali. Aqui no Nordeste a gente tem o costume de dizer capar o gato. Escapou o gato dali. Fugiu, foi-se embora, com pressa, com velocidade, com rapidez. Logo os irmãos enviaram. Foi um negócio que foi imediato. Ou então, se eles ficassem ali, poderia ser que nós não tivéssemos aquelas 13 cartas que o nosso amado apóstolo nos deixou escrito. Então veja que tem coisas na vida que não pode ficar para depois. A sua integridade física é uma delas. Mas outra coisa que não pode ficar para depois também é a questão da vida espiritual. Tanto nossa como dos outros. Tanto nossa como de quem está ao lado. Tanto a sua própria como aquela pessoa que também faz parte da sua vida. Por isso que quando Paulo chegou em Bereia, ele procurou persuadir os homens à fé. Ele procurou persuadir as pessoas a Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, tem coisas que não pode ficar para depois, querido. A integridade física e a divulgação do Evangelho. Como um ditado moderno que se tem hoje diz, é para ontem. Quando o negócio é muito urgente, diz, é para ontem. Então, a divulgação do Evangelho é para ontem. A preocupação com as vidas é para ontem. O amor às almas é para ontem. A Bíblia diz, sábio é aquele que ganha almas. Então o apóstolo chegou ali e ele não perdeu tempo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Agora, quando nós chegamos no capítulo 17, versículo 11, que está escrito assim, ora, estes que está, quando você remete o versículo 10, está falando de judeus, tá certo? Ora, estes judeus foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Pois bem, esse versículo tem muitos ensinamentos para nos dar, todos eles importantes e prementes. O primeiro dele, queridos, que nós aprendemos aqui, é que aqueles judeus, eles foram elogiados. Eles receberam um elogio considerável, da parte do escritor de Atos dos Apóstolos, que foi Lucas. Tá certo? Então eles receberam um elogio considerável. Eles foram elogiados. A Bíblia diz, estes foram mais nobres. Chamou eles de nobres. De pessoas importantes. De pessoas eminentes.
aqui foi o mais alto nível de elogio, tá certo? Aqui não foi puxa-saco, aqui não foi lisonja, aqui não foi babação, não, é um elogio. O elogio é normal, qualquer pessoa pode ser elogiada, qualquer pessoa pode elogiar. O que nós não devemos fazer é bajular. A Bíblia condena a bajulação, mas o elogio é nítido, que até o próprio apóstolo Paulo elogiou os ouvintes, né, os discípulos de Coríntios em relação a alguma coisa e criticou em relação a outros. Por exemplo, no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: nisso que vou dizer, eu vos louvo. Aí tem outra parte que ele diz: nisso eu não vos louvo. Quer dizer, é elogio. Em outra parte, não vos elogio. Então o elogio é saudável, o elogio é bíblico, o elogio é salutar. Tá certo? Então o escritor, né, aqui elogiou, né, foi um elogio considerável para aqueles irmãos de Tessalônica. Agora, aliás, para os irmãos de Bereia. Tá certo? Agora, quando a Bíblia diz que estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, está menosprezando os de Tessalônica? Claro que não, irmão. Claro que não. Porque lembra que lá de Tessalônica também tinha irmãos? Lembra que lá em Tessalônica o pessoal também ouviu? Lembra que lá em Tessalônica os irmãos que mandaram Paulo para Bereia eram de Tessalônica? Então aqui nós temos um subentendido. A Bíblia diz: eles foram mais nobres do que o de Tessalônica. Mas subentende que os de Tessalônica também foram nobres, porque tinha aceitado a fé, porque tinha recebido os discípulos, porque inclusive encaminharam ele para Bereia. Mas estes de Bereia, eles foram considerados em um peso maior de nobreza. Por quê? Aí o próprio versículo vai deixar claro os motivos pelos quais eles foram considerados nobres. Primeiro, eles tiveram uma receptividade esplendorosa para com a palavra de Deus. O versículo diz: esses foram mais nobres porque de bom grado receberam a palavra. De bom grado eles receberam a palavra. Então, como eles foram abertos, né, sem preconceitos, como eles foram receptivos, como eles foram mente aberta para receber a palavra de Deus e receberam a palavra de Deus, então o autor teve por bem chamar eles de nobres, de mais nobres, por causa disso, tá certo? E receber, estar com a mente aberta para receber a palavra de Deus, é uma característica nobre. Não é todos que têm essa característica. Alguns ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus, apenas por uma educação formal, mas na mente está dizendo: não, vai-te embora, vai procurar a tua turma, vai procurar o que fazer, eu quero lá saber disso, deixa eu viver minha vida conforme eu quero. Então eles recebem a palavra apenas por uma educação formal, às vezes por um conhecimento que tem, né? Uma amizade que tem com aquela pessoa que está falando, que está explanando o evangelho, ele ali escuta ali, mas não de bom grado. Esses de Bereia, eles receberam de bom grado. Eles gostavam de ouvir a explanação, eles gostavam de ouvir a exposição, eles gostavam de ouvir a explicação da palavra, como nos diz o Salmo de número 119, versículo 130. A exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então aqueles irmãos, eles foram chamados de nobres, primeiro por causa dessa receptividade para com a palavra de Deus. Mas a segunda coisa pela qual eles foram chamados de nobres é porque também eles examinavam minuciosamente as Escrituras. Os versículos diz: foram mais nobres do que o de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia se essas coisas eram assim, examinando as Escrituras. Então, eles pegavam as Escrituras e iam não fazer uma análise superficial, não fazer algo por cima, não, examinar é algo detalhado, examinar é algo que toma tempo, examinar é algo que não é de uma hora para outra,
Examinar é fazer uma análise minuciosa, é ler o texto, é meditar no texto, como a Bíblia nos diz, no Salmo número 1, versículo 2. Antes, né, que a lei do Senhor é o seu prazer, né, e ele medita nela de dia e de noite. Então, meditar, examinar, como o próprio Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Isso é examinar as Escrituras. Isso é a palavra aqui, ela dá a ideia de um exame tão preciso que era como se fosse no tribunal, né? Analisar ali todos os autos, analisar todas as evidências, analisar todos os argumentos para colocar em peso e extrair deles ali para ver quem tinha razão. Isso era o que acontecia no tribunal. Hoje nós podemos até aplicar também na medicina, né? Aquela parte daqueles exames minuciosos. Por exemplo, se é um exame de sangue, você vê o sangue, mas você não vê as células do sangue. Então, para ver as células, para ver ali o plasma, para ver ali, então tem que ser no microscópio, tem que ser uma análise bem feita, tem que ser uma análise bem profunda. Do mesmo jeito na Bíblia, querido, nós devemos ser ruminantes da palavra de Deus, né? O ruminante é o boi, a ovelha, que eles engolem o alimento, depois o alimento volta para a boca, eles mastigam mais uma vez para ficar tudo bem degustado, bem triturado. Isso é examinar a palavra de Deus. Eu volto daqui a pouquinho para a gente falar mais, em nome de Jesus.